Tá aí, a gente já voltou e eu tenho certeza que você já está curioso para aprender coisas novas e é por isso que a gente já oferece um presente para você, que é essa revista Ensinos de Jesus. Você vai ter a oportunidade aí de aprender muito mais do que apenas a respeito da Bíblia. Que tal conhecer como Jesus tratava as pessoas? Como ele também lidava com dificuldades que ele também talvez ali não soubesse resolver. Ensinos de Jesus é um presente do Conexão Jovem para você e você encontra ali no 0 Operadora 12 21 27 3121 ou pode acessar também o nosso blog que está aparecendo aqui agora. Agora, Janina, você sabe que o pessoal está contando para a gente aqui a experiência deles, deu muita vontade de começar a aprender coisas novas, comecei a pensar aqui. Agora, parece que ser um autodidata é um estilo de vida, né? Não é uma coisa que dá para fazer só de uma vez. Eu vou começar e vou virar autodidata, tá, né? Tem algumas características que parecem que são realmente necessárias, a gente está vendo aqui, mas também um desafio pessoal. Não porque eu seja assim, eu não posso aprender a adquirir, quem sabe, alguns hábitos que podem ajudar a eu aprender mais com essas oportunidades, aproveitar essas oportunidades que tem na internet e também nos livros. A gente está falando da internet porque o jovem, né, gosta mais da internet, tem o celular, tem sempre, né, uma conexão aí na mão. Mas quem tem um livro também pode aprender e pode aprender muito, né? Não é que o livro ficou desatualizado, só que tem mais opções para isso. Meninos, a gente já está chegando quase no final, mas vocês acham que tem algumas dicas que a gente possa passar aí para os jovens que estão assistindo o programa sobre, quem sabe, hábitos ou características que eles possam desenvolver, que possam ajudar a eles a ter essa motivação, a se automotivar, quem sabe primeiro se conhecer também, o que eles gostam mais, para eles aproveitar mais todas essas oportunidades de conhecimento? Olha, um hábito que eu tenho, que eu indico para todo mundo, independente do que você queira, é o hábito da leitura. Tem que ler. Para aprender, tem que ler. A gente fala da internet, mas eu gosto do livro físico também. Leia qualquer coisa. Se você não tem um por onde começar, leia qualquer coisa. Qualquer tipo de livro, leia. Dali vai sair alguma coisa, vai te deixar curioso e vai te levar a buscar outra coisa, daí vai abrindo o leque. Mas a leitura é fundamental. Leitura e depois você começa a ouvir coisas também, procurar assistir, mas é importante o hábito da leitura. Importante. Danilo? Eu acho que é bem importante, se você tem curiosidade, procura como fazer, faz, termina, porque tem muita gente que faz e não termina. Começa e não termina, né? E repete. É um péssimo hábito, inclusive, começar e não terminar. Exatamente. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, você pensa, você tem uma curiosidade, procura, faz, termina e volta a procurar. Porque aí você vai ter um estilo de vida. Além dessa área acadêmica, intelectual, vocês conseguiram desenvolver outras coisas, assim, por conta da proatividade, desse autodidatismo? Olha, eu em casa, normalmente, eu acostumo fazer as coisas de casa, assim. Eu dificilmente, a não ser que seja uma coisa que realmente eu tenho medo, eletricidade pode ser uma Energia, coisa complicada, né? Ou, sei lá, gás. Mas eu acostumo arrumar as coisas. Meu pai já era assim. Eu recebi o exemplo do meu pai. Então, já em casa também, eu gosto de... E também outras coisas artísticas, eu gosto de montar naves e pintar e tal. Várias coisas aí que eu gosto de Eu fazer. costumo não contratar profissionais, não. Eu Pintei também minha casa e daí chamo o pai, chamo o irmão e a gente vai junto, quebra a cabeça junto e se der pra fazer, faz. Só realmente quando não dá, né? Daí a gente contrata alguém. E no aspecto espiritual? Porque assim, a gente está falando de ter o hábito de ler, de estudar, de buscar conhecimento, a Bíblia é, né, um livro fundamental, uma fonte inesgotável de conhecimento. Essa busca também ajuda vocês a buscar mais na Bíblia? Vocês estudam também com alguma técnica, quem sabe a Bíblia? Ou como vocês se aproximam, né, nessa questão mais espiritual? Breno. Eu acho que no assunto bíblico é um pouco mais delicado ainda do que em qualquer outro assunto. Porque qualquer texto bíblico, a gente tem que ter um cuidado de não distorcer, né? É comum que a gente veja hoje em dia pessoas distorcendo, não só o bíblico, daí já cai nas fake news, né? Você distorce a fala de alguém para se adequar a fala àquilo que você quer. E quando se trata das coisas de Deus, isso é muito perigoso. Mas naturalmente que lendo a Bíblia e buscando conhecimento, está aí o Ensino de Jesus, que é um ótimo material feito por pessoas que têm capacidade. Você encontra na internet outros tantos materiais tão bons também. Daí você consegue ajudar sozinho. Sozinho não, né?
porque pedindo a ajuda de Deus você já não vai estar sozinho para começar a conversa. Com sinceridade, né? Quem sabe com oração também. Deus pode ajudar a gente a se aproximar no conhecimento, não é verdade? Pode não, ajuda, né? Sem dúvida. Essa curiosidade também se aplica à área espiritual, né? Eu posso também ter curiosidade por temas da Bíblia. Por isso que eu falo, não fica na curiosidade. Procura, se você tem uma curiosidade ou uma dúvida que seja bíblica ou espiritual, vai lá na Bíblia, vai nos livros de apoio, pergunta para as também pessoas. pessoas são fontes de conhecimento, não só Procura realmente o que realmente a Bíblia fala sobre isso, o que Deus fala sobre isso. Não fica com a dúvida. É interessante que até a gente citou essa revista Ensinos de Jesus, que é apenas um guia de estudos, apenas um ponto de partida para você conhecer algo mais profundo. E a gente pode recorrer a revistas, recorrer E a dica, alguém, viu, né? é a mesma dos outros assuntos. Eu tenho um reverendo, um pastor, um padre, um líder espiritual que me disse que é assim. Pergunta para um outro, e para um outro depois, e para uns 3 ou 4, daí você vê, mas por que ele disse que é assim, o outro disse que não? Vamos chegar num ponto aí. Não dá para ser conformado com as coisas. Me disseram que era assim. A gente fala a síndrome da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, é assim que é e pronto. Não pode ser assim. Tem que ficar curioso. Duvide das pessoas. A dúvida é que leva ao conhecimento. Olha que interessante. Não tem que ter medo de duvidar, mas não pode ficar na dúvida. Tem que continuar buscando conhecimento, aprendendo mais. Olha só, a gente sempre tem aqui nesse momento, um momento especial para nosso querido pastor, que vai comentar um pouquinho o tema de hoje. Será que a Bíblia também tem alguma referência com o que a gente está falando hoje? Vamos ver. Um abraço para vocês todos que estão aqui com a gente mais uma vez no Conexão. Eu deixo também aí um abração especial para vocês que estão aí no estúdio, discutindo o assunto do nosso programa hoje. Nós estamos falando sobre o ser autodidata, não é? Você procurar o conhecimento por você mesmo, desenvolver métodos, formas, maneiras de personalizar o aprendizado. Eu tenho uma experiência particular nessa área de buscar o conhecimento. Eu, desde menino, eu frequentava escola e tinha algumas dificuldades com a forma como o conteúdo de algumas matérias eram compartilhados para a gente. E desde muito pequeno eu procurei desenvolver meu próprio método de aprendizado. E eu ainda sou daquele tempo que a gente não tinha internet, né? Eu tinha que ficar o dia inteiro na biblioteca. E eu ia na biblioteca da minha cidade, eu passava ali tardes inteiras estudando, buscando, eu escrevia, eu anotava, eu fazia ligações, eu desenvolvia método para poder memorizar algumas coisas, eu enxergava alguns padrões de inter-relações de uma informação com a outra para poder fazer com que elas ficassem mais vividamente compreendidas. Eu às vezes criava histórias para poder englobar certas coisas ali na minha mente, mesmo se uma determinada disciplina não tivesse nenhum elemento narrativo ali no seu ensino, eu criava algumas coisas para poder aprender. E assim eu fui conseguindo desenvolver a minha memória e desenvolver até uma facilidade para reter algum conhecimento que para mim era necessário. Eu confesso a vocês que depois eu tive até alguma dificuldade, né, com algum conteúdo programático assim, porque eu sempre preferi buscar e aprender sozinho. Eu sempre li muito, gostei muito de pesquisar, e até hoje eu gosto muito de pesquisar vários assuntos e gosto mais daquilo que rende mais para mim, melhor dizendo, os momentos que eu tenho de pesquisa minha, do que se eu tiver que fazer um curso sendo em todos os detalhes orientado. Quando eu faço um curso, qualquer que seja a disciplina, qualquer que seja a matéria, onde essa capacidade de pesquisa, de liberdade de busca é casado junto com o conteúdo programático, eu rendo muito melhor. Isso é a minha experiência. Mas o fato de você buscar, de você desenvolver uma forma de você aprender, isso é muito útil, ainda mais hoje no mundo com tanta informação à nossa disposição. A internet ela fez com que tudo ficasse hoje ao alcance de um clique nosso. E você tem a chance, mesmo que você não tenha assim tanta facilidade de aprender por si mesmo, você pode buscar. Eu acho que, no fundo, todos nós somos um pouquinho autodidatas, porque a gente busca, a gente lê, a gente gasta um tempo enorme com conteúdos que atraem a nossa atenção e a gente retém aquilo que atrai a nossa atenção. Então, de uma certa forma, você está todo dia buscando alguma coisa que te chama atenção, buscando alguma coisa que te interesse e você está guardando isso dentro de você. E isso é uma habilidade que você desenvolve. Eu,
pouco tempo atrás, conheci nesse mundo aí da rede social, não é? Da internet, conheci um rapaz, o nome dele é Adolfo Euclair. E é uma pessoa muito querida, eu fiz uma amizade com ele. E ele é assim, gente simples como a gente. E a gente foi atraído por uma questão em comum. Ele é autodidata do grego e de línguas bíblicas. E eu tive aula com o professor Pedro Apolinário quando eu fiz seminário de teologia. E o professor Pedro Apolinário escreveu muitos livros. Ele mesmo também era um autodidata, ele buscava, pesquisava, lia muito. E ele escreveu vários livros de maneira muito simples, ensinando gramática e línguas, tanto português, latim e principalmente grego, línguas bíblicas. Ele foi meu professor. E o Adolfo tem uma admiração muito grande por ele. E esse foi o ponto que nos uniu. E eu digo para vocês que, dentre muitos autores que eu já li, e muitos especialistas em línguas gregas que eu conheço, o Adolfo é uma das pessoas que mais entende, mais conhece gramática grega e tem um profundo conhecimento da história do texto do Novo Testamento. E isso porque ele é um autodidata. É gente simples como a gente e se aprofundou numa área do conhecimento e em que poucos especialistas, eu posso dizer para vocês, conhecem tanto quanto ele. Então, meus queridos, o conhecimento está aberto para a gente. E por que é importante você desenvolver essa busca por você mesmo? A Bíblia fala, e eu não posso deixar de falar dela aqui para a gente, que a fé que você tem que ter por você mesmo. É o texto que nós encontramos na palavra. Jesus diz, acautelai-vos por vós mesmos dos problemas e das situações que o mundo estará vivendo nos últimos dias. O Antigo Testamento diz, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando buscarem de todo o coração. Então, num certo sentido, a Bíblia estimula essa busca. O que uma pessoa autodidata faz não é nada mais nada menos do que buscar por ela mesma o conhecimento, de que buscar por ela mesma a informação, internalizar na vida dela aquele conhecimento que ela sente necessário e viver de acordo com aquilo que ela experimentou, aquilo que ela buscou. Então, a Bíblia estimula você a ser um autodidata das coisas espirituais. Leia a palavra por você mesmo. Aproveite na Bíblia e nos seus estudos bíblicos, nas suas leituras, para desenvolver essa capacidade de você pesquisar, de você reter, de você desenvolver a capacidade de compreensão, de memorização. Internalize na sua vida aquilo que é importante para você. Mas faça isso você mesmo, porque o conhecimento verdadeiro, ainda mais se tratando das coisas espirituais, só é conhecimento se ele for experimentado por você, se ele for buscado por você, se ele for encarnado na sua experiência diária. Isso é conhecimento. Não é simplesmente reter, memorizar, gravar alguma informação, mas é acima de tudo você experimentar por você mesmo aquilo que você descobre na palavra de Deus. Então, se você nunca se lançou a uma pesquisa, se você nunca procurou descobrir verdades por você mesmo, um caminho encantador e fascinante é você fazer isso na palavra do Senhor. Leia os evangelhos. Se você nunca fez isso, fica a minha dica aqui. Leia os evangelhos e procure através dos evangelhos e da vida de Jesus fazer ligações entre a sua experiência, a experiência daquele tempo, se aprofunde em detalhes, nas histórias, em várias questões que isso vai colocar diante de você. E você tendo a sua própria experiência, a sua vida vai ser outra. E você vai aprender a olhar o mundo de uma outra forma. Fica aqui a dica que eu deixo para você, tá bom? Um abraço para vocês todos. Até o nosso próximo encontro aqui. Tá, e muito obrigado, pastor Marcelo. A gente se inspira com esse testemunho dele, porque a gente pode aprender mais. Afinal de contas, Deus dá sabedoria para a gente saber o que fazer com o conhecimento, né, gente? E Fica o chamado também de procurar, de buscar. Exatamente. Você tem uma dúvida, uma necessidade, uma curiosidade, vai lá, procura, busca, tem opções. A gente falou da internet, tem livros, tem pessoas que podem te ajudar a conhecer mais, né? Esse chamado a buscar o conhecimento. Meninos, o que acharam do que o pastor falou? O que vocês acham na experiência de vocês também? Que é importante que os jovens, né? Se alguém... Quem sabe, eu gosto de falar isso sempre, quem chegou agora no programa, não assistiu toda a outra parte da conversa, mas chegou agora e quer ficar com uma lição para a vida. O que não pode esquecer do que a gente falou hoje? Olha, pegando o exemplo que o pastor falou e até melhorando não, né? Acrescentando alguma coisa àquilo ali, ele fala do texto bíblico, né? Leia os evangelhos, leia tudo. Tudo que você procura sempre tem um desdobramento. Eu fiquei pensando, a pessoa pode achar assim, não vou ler a Bíblia, não gosto, não quero aprender teologia. Mas lendo os evangelhos você aprende teologia, história, geografia, a economia da época, sociologia, porque era uma forma de vida. Você aprende uma série de assuntos. Tente pegar uma coisa que te agrada e olhe para aquilo
com sensibilidade, seja sensível para perceber que tudo tem muitas outras coisas envolvidas atrás daquele único assunto. Isso vai te levar a um conhecimento depois. E seja curioso, né? A gente insiste nisso. Seja curioso. E o pastor falou uma coisa também bem interessante, que ele falou assim que ele acredita que todo mundo tem um pouquinho de autodidata. Eu também acredito a mesma coisa. Todo mundo tem curiosidade por algum tema, por alguma coisa. É só abrir os olhos e ver o que eu gosto e o que posso aprender disso também. Uma grande desculpa pode ser, né, a questão do tempo. Eu não tenho tempo para isso. Não dá tempo. Eu realmente sou uma pessoa muito ocupada. Como vocês veem isso da questão da administração do tempo, da gestão do tempo para aprender mais, além das coisas do dia a dia que vocês já fazem? Eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa, sempre tem tempo para isso. A gente arruma um tempo, de alguma forma. E então acho que às vezes a gente faz coisas que perde tempo. Então às vezes a gente consegue ter essas horas vagas, aproveitar em aprender alguma coisa que pode me dar uma satisfação melhor depois. E as pessoas, a gente fala de aprendizado e o povo já pensa assim, vou ter que sentar com um livro e um caderno, vou ter que escrever. Sempre. Você sabe que uma boa série de televisão pode te ensinar muita coisa. Eu gosto do tema de sociologia, história, coisa desse tipo. Tem séries que te dão conhecimento, documentários fantásticos. E, enfim, é uma forma prazerosa de aprender. Na faculdade, quando eu fazia arquitetura, eu tinha isso. Às vezes tinha uma aula que recomendava tal livro, aí eu chegava em casa e procurava um documentário sobre esse tema. E normalmente eu ficava só com aquele documentário e colocava. Pronto, é melhor, tá vendo? Você tem Porque seu, eu gosto seu de jeito vídeo, não tem jeito. Mas eu tenho que ficar curioso e descobrir aquilo que você gosta. Importante, né? Olha só, aí a gente aprendendo bastante hoje no programa. Se você, então, tá com dúvida, tá curioso, vai lá, procure, pesquise, busque. E olha só, os meninos aqui falaram uma questão importante. A questão do tempo é você quem faz. Então, quando está sentindo que não tem tempo suficiente, dá uma olhada aí em quanto tempo você passa nas redes sociais, quanto tempo você está, quem sabe, perdendo, né, em outras coisas. Faça coisas com intencionalidade, né? Quem sabe, invista seu tempo. Seu tempo é seu. Todos temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Mas a forma como a gente investe esse tempo, com certeza, né, faz a diferença. Breno, pode falar ali, a gente já está se despedindo. Eu estava pensando nas redes sociais, né? Não tem que se desligar daquilo que você gosta. Certamente na rede social que você gosta tem um perfil ali, um canal relacionado a uma coisa que você quer aprender. Fica na rede social usando o tempo para aprender. Aproveita para aprender. Naquilo que te ensina mesmo. Então, pessoal, ficou aí a dica, a última dica. Muito obrigado, Danilo, Breno, Alessandro, você que está aí do outro lado por essa conversa gostosa no programa de hoje. E a gente se vê semana que vem. Tem mais Conexão Jovem pela TV Novo Tempo e também nas nossas redes sociais. Fiquem ligados e até semana que vem. Tchau, tchau.